Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro do mesmo nome. E hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2022. E esse programa, como os ouvintes já sabem, é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista. Nós conversamos regularmente sobre saúde, mas diversos aspectos da saúde, mas com foco principal nosso é o tabagismo, primeiro porque nós somos pneumologistas, ativistas nessa área há mais de 40 anos, e o tabagismo é reconhecidamente o maior problema de saúde pública do planeta. Eu gosto sempre de levantar os números para que as pessoas tenham uma noção exata de por que a gente dá tanta ênfase ao controle do tabaco. O tabagismo, ele ainda hoje, apesar de tudo que nós já fizemos, ele mantém cativas 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no planeta e tem um impacto sobre a saúde dessa população imensa. Produz mais de entre 60 e 70 doenças, causa mais de 160 milhões de adoentados graves, segundo a Organização Mundial da Saúde, e esse número de 160 milhões se chega como uma estimativa quando se multiplica o número de mortes que o tabaco produz por 20. Então, o tabaco hoje é responsável por 8,2 milhões de óbitos por doenças relacionadas ao fumo, planeta fora, anualmente. Eu faço uma comparação, eu faço um estudo que compara a mortalidade da Covid, essa pandemia que nos impactou a todos. Eu, pessoalmente, perdi quase 90 amigos, mas nós estamos hoje, passamos de 7 milhões de mortos pela Covid nesses 3 anos, e nesses mesmos 3 anos o tabaco já matou em torno de 20 milhões de pessoas, ou quase 3 vezes a mortalidade pela Covid-19. E o tabagismo é uma doença multifatorial, né? Ele traz problemas os mais variados e os mais complexos, e que justificam essa mortalidade absurda de 8,2 milhões de pessoas, mas a gente não pode, não deve olhar para o tabagismo apenas com um olhar biomédico, né? A gente sabe que nenhuma doença hoje em dia a gente deve olhar apenas com o olhar biomédico, o olhar das doenças, o olhar de medicamentos e tratamentos médicos e psicológicos, enfim. Nós temos que olhar da forma mais ampla possível, porque realmente é multifatorial a questão. Então hoje a gente trouxe, para trabalhar um pouco o tema, para uma outra visão, justamente não biomédica, que é um antropólogo. Esse antropólogo argentino, que está radicado no Brasil, depois ele vai dizer desde quando, mas se não me engano foi em 99. E ele é mestre, doutor na área dele, ele vai explicar que áreas são essas, mas ele vem se dedicando também a um aspecto importante do tabagismo, do controle do tabagismo, que envolve a questão da precificação dos produtos de tabaco. Vários estudos foram feitos mostrando quais são as medidas principais para você reduzir o impacto ambiental, econômico, sanitário, social do uso do tabaco. E existe uma sigla chamada Empower, que elenca 6 medidas fundamentais para você reduzir esse impacto. Então você tem que monitorar o impacto do tabagismo no país, você tem que saber exatamente quantos são os fumantes, qual é o impacto econômico, enfim. O Brasil faz isso de uma forma, faz isso com excelência, né? Existe uma outra preocupação nessa MPAU, uma segunda medida, que é a proteção das pessoas à fumaça do tabaco. Então o Brasil já há mais de décadas já temos um controle, as pessoas não podem fumar em ambientes fechados, públicos ou privados, partilhados por outras pessoas.
A gente tem a questão do auxílio à parada de fumar, né, que a gente chama de cessação. O Brasil também realiza isso, o SUS promove, possibilita que as pessoas se inscrevam em grupos de tratamento e possam ter acesso, sem custo, ao tratamento por equipes especializadas. Uma outra medida, a quarta medida do Empower, é a questão das advertências sanitárias. A população tem que estar informada dos malefícios do fumo, e a gente sabe que o Brasil tem feito isso de várias maneiras, uma delas com as imagens, com as fotos nos maços de cigarro, mas não apenas isso. Eu acho que a gente carece de um investimento maior em comunicação, as nossas redes sociais e mesmo as TVs abertas dão pouco espaço para advertência, mas de qualquer forma nós realizamos essa atividade. A quinta medida do Empower é a proibição de propaganda, promoção e patrocínio de qualquer produto derivado de tabaco em qualquer área de esporte, de cultura. Quem é mais velho se lembra dos anúncios, né, do Free Jazz, do Carlton Dance, do Hollywood não sei o quê, enfim. E, por último, a sexta medida do Empower, adotada pela Organização Mundial de Saúde, recomendada, é a questão do aumento dos impostos. E aí se enquadra o que nós vamos conversar aqui com o professor Fernando Rabosi. Todas as evidências dizem que de todas essas medidas, todas importantes, mas de todas elas, o aumento do preço dos produtos de tabaco é a mais eficaz para reduzir o consumo. E quando você tem cigarros baratos, você tem maior consumo. Perdão. E eu tenho um índice chamado índice Marlboro, e eu uso Marlboro porque é o mais vendido no mundo e existe no mundo inteiro, né? Por exemplo, se você pegar o Derby aqui no Brasil, Hollywood, você não tem, talvez, em Madagascar ou na China, mas o Marlboro está presente no mundo inteiro. Então é bom para a gente comparar preço, é bom pegar o produto que é vendido globalmente. E o Brasil, nesse meu índice Marlboro, ele é o Marlboro brasileiro é um dos mais baratos do planeta. Está lá na rabeira mesmo, entre os quase 200 países do globo, ele está lá entre os 20 mais baratos do mundo. Nós vamos então conversar sobre a importância disso, mas com um outro aspecto, porque além de nós termos o cigarro formal mais barato do mundo, a gente tem um cigarro que é ilegal, vem do comércio ilícito, mercado ilícito, existem vários nomes, né, contrabando, que transformam o cigarro brasileiro, que já é barato, ele transforma ele e ainda mais barato, o que possibilita com mais facilidade a entrada de jovens, de crianças e adolescentes que têm poucos recursos, assim como a saída, a cessação do tabaco. Por exemplo, o Marlboro brasileiro está em torno de R$10, o Marlboro na Austrália está mais de R$100, em Nova York, idem. Então, eu vou pedir agora para o nosso convidado se apresentar, Fernando Rabosi. Queria, Fernando, que você fizesse se você fizesse seu currículo todo aqui, o programa acaba e a gente não conversa. Um resumo primeiro falando um pouquinho de você e depois falando um pouquinho para quem não é na área acadêmica, enfim. O que é antropologia, né? Vamos lá, se apresenta aí para a gente. Bom, Alexandre, primeiro que nada agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui contigo. E, bom, eu nasci na Argentina, vim fazer o doutorado aqui em 99. A antropologia brasileira é uma antropologia potente, muito importante no nível mundial, né? E reconhecida. E, bom, eu estudei antropologia na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. Fiz meu mestrado na Suécia, trabalhei com migrações internacionais e políticas de regulação e de integração, e depois vim aqui em 99 fazer o doutorado. E desde então estou aqui. E o seu doutorado foi em cima do quê? Meu doutorado tem a ver com as coisas que eu vou falar hoje, que são os temas que eu venho trabalhando desde então, que foi
sobre comércio de fronteira. Eu fiz uma pesquisa em Cidade do Leste e o comércio de Cidade do Leste no Paraguai e os circuitos sacoleiros, né? E aí, desde então eu venho trabalhando com, digamos, mercados informais e ilegais, um pouco essa interface entre mercado e regulação. Esse é o tema do meu trabalho. E, bom, daí terminei o doutorado, fiz um pós-doutorado no Museu Nacional, onde eu fiz meu doutorado, no programa de pós-graduação em Antropologia Social, e fiquei como pós-doc, depois professor convidado lá no museu, e desde 2009 sou professor da UFRJ no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, lá no centro, no Lago do São Francisco. E é isso, basicamente. E dentre os mercados ilegais e as fronteiras, quando é que você caiu no cigarro, nos produtos de tabaco? O tabaco, na verdade, eu não sou um especialista, digamos, a gente se conheceu, digamos, em um ambiente que para mim é novedoso, que é toda a articulação, que é super potente aqui, né, de antitabagismo e demais. E um universo muito interessante, muito importante, com uma produção interessantíssima, né? O meu cruce vem mais do lado prático da vida cotidiana, né? Eu conheci o cigarro e o contrabando lá em Paraguai, no bairro onde eu morava fazendo pesquisa de campo. A metade do bairro, que era do outro lado de um rio, eram cigarreiros quase todos, né? E o que você chama de a metade do bairro era cigarreiro? É um bairro, era um bairro que fica, Cidade do Leste é uma cidade voltada para o Brasil, né? Para a Ponte da Amizade. Aí você tem o microcentro da cidade, que é a parte comercial. Uma loja do lado da outra. Uma loja do lado da outra, galerias, prédios e demais. E depois você tem, entrando no Paraguai, do lado direito tem um bairro, uma favela grande que se chama San Rafael. E lá é uma favela que está atravessada por um barranco e tem um rio, um pequeno rio, Acaraimi. E então, do lado que eu estava, basicamente quase todo mundo trabalhava no comércio, e do lado do Acaraimi eram basicamente famílias que se dedicavam ao cigarro. Que significava que passavam cigarro para o Brasil, né? Famílias que vendiam cigarro já produzido ou produzido. Tinham também fábricas? Não, já produzido, sim. Porque, na verdade, aí conheci o mundo dos cigarros, né? No bairro também tinha muitos depósitos e demais, né? Que tem muita produção no Paraguai, na verdade, essa questão. E bom, depois te conto mais sobre as pesquisas e demais, mas só vamos a conectá-lo com a conversa de hoje, que é, desde então, cigarro é uma mercadoria que circula, estabelece diferenciações, né, nos circuitos sacoleiros, por exemplo, de comerciantes que vão a comprar e revender. Porque cigarro, a diferença de outras mercadorias, ele é contrabando, é uma mercadoria proibida. Em que sentido? Isso acho que é importante entender. Tem dois tipos. Até 2014 era o mesmo artigo no Código Penal, que são dois delitos diferentes. Um é contrabando e outro é descaminho. Desde 2014 eles são considerados diferentes. Contrabando é a importação com fins comerciais de produtos proibidos. Você não pode. E produto proibido não é todo produto ilegal em si, né? Não é cocaína e falsificados que você não pode em nenhum momento comprar ou vender, em teoria. Também são produtos cuja venda é limitada. Cigarro é uma delas, produtos, por exemplo, produtos usados é outra delas. Você não pode importar produtos usados para vender, em teoria, né? Então, isso é contrabando. Descaminho já é, digamos, comprar e trazer mercadorias sem o devido recolhimento de tributos, né? E as penas são muito diferentes? Precisamente, 2014 o que faz é diferenciar e aí permitir, digamos, aumentar as penas de contrabando e tornar ele,
digamos, coloca uma série de limitações maiores, são diferentes, sim, são um pouco maiores que as penas de descaminho. Né? Descaminho é o grande negócio dos sacoleiros, principalmente, seja de Cidade do Leste, seja de Miami, que é muito importante, dos Estados Unidos, de Dubai, digamos, é o trazer para revender, né? Mercadorias que, em teoria, se não fosse a fronteira, circulariam normalmente. E aí, o que isso... O cigarro também tem uma dimensão nas áreas que eu trabalho, sei lá, é um produto. Eu a partir daí, aí que conheci, digamos, e na tese que defendi em 2004, no final de 2004, já apareceu isso para mim, porque o ponto é. Para mim a pergunta é como que funciona todo esse comércio? Por que funciona se em teoria não deveria funcionar, né? E um pouco a questão... Essa pergunta eu me faço todo dia. E que na verdade é que são coisas que estão em um... Digamos, a minha visão foi como antropólogo, te respondo agora então a pergunta, o que é antropologia? Digamos, é uma das ciências sociais, né? Que tem, eu acho, hoje em dia trabalhamos muito como sociólogos trabalham e demais, mas a história nossa é diferente como disciplina, né? É uma disciplina que nasce para pesquisando e estudando as sociedades não ocidentais, as sociedades diferentes, né? E o que isso difere da sociologia? Isso no século XIX. O que acontecia no século XIX? As sociedades diferentes, muitas delas, não tinham, por exemplo, escrita. Não tinha, isso significa que não tem documentos, então isso significa que como você estuda uma sociedade no qual você não tem arquivos para pesquisar. E um pouco o que termina acontecendo é que você tem que trabalhar com materiais produzidos ou por alguém que convive com essas pessoas ou com você. E aí é uma das marcas da antropologia no século XX, no início do século XX, você produz o conhecimento junto com as pessoas com as quais você trabalha. E então aí o importante é que você produz conhecimento a partir do ponto de vista dos outros também. É fundamental conhecer esse ponto de vista para entender o mundo, né? E isso é um pouco a marca que ficou hoje em dia. Mesmo trabalhando com coisas similares com sociólogos, um pouco a marca tem a ver com essa forma de trabalhar, menos dependente digamos, de documentação e demais, e mais dependente dessa interação. Isso é relativo também. Porque antropos traduz aí para a gente. Isso, antropo é homem, né? E logia é o conhecimento, o estudo do homem, né? Essa é a... Que nasce, em certa medida, o que diferencia, hoje em dia, além dessa marca mais... o que chamamos de etnografia, né, de trabalho de pesquisa etnográfica, trabalho de campo etnográfico, que você convive com as pessoas para escrever sobre elas, seja sobre policiais, seja sobre tráfico de drogas, seja sobre comerciantes, seja sobre ministérios, né, de saúde, por exemplo, política de saúde. Você tem que conhecer como as dinâmicas são feitas a partir... E hoje em dia trabalhamos também com documentos, com estatística e demais, mas combinado. E muitos colegas de sociologia trabalham fazendo etnografia, então é uma... Mas... Eu tive, te interrompendo rapidamente, o programa passado aqui foi sobre poluição ambiental. E quem veio, quem era você no sábado passado, é o Hermano Castro, que é um pneumologista que se dedica muito à poluição ambiental e os reflexos, sobretudo nos pulmões das pessoas. Mas uma das coisas, eu citei uma passagem minha que eu fui dar um treinamento em Manaus e fiquei 5 dias sem ver a luz do sol, porque estava nublado, e eu estranhei que não chovia. Os 5 dias o céu nublado, sem chuva. E aquilo ali, depois eu fui descobrir no 5º dia que aquilo ali era fumaça de queimada, não eram nuvens. E o Hermano, né, o nosso convidado, sábado passado, ele fez uma coisa semelhante, uma comparação de que também em Manaus, mas junto de uma população indígena, a preocupação dos indígenas em relação àquele fato que estava me incomodando, mas eu pensando em poluição, em doenças pulmonares, doenças circulares,
circulatórias, mas o indígena, a preocupação dele era que aquilo ali era uma interferência do homem sobre a natureza, porque para eles o principal problema era não poder ver o sol. E o sol que devia estar aparecendo ali, eles entendem que se tiver chuva, não tem sol. Isso faz parte da natureza, claro. Mas aquilo ali era antinatural. Claro. Essa é a grande preocupação dele. Claro. E aí o Hermano então cita que felizmente nós tínhamos um antropólogo na equipe que estava fazendo aquela incursão, e que o antropólogo então deu um peso a essa reação do índio, que o que mais impactou a tribo dele era não ver o sol e não os poluentes claro, que estavam entre ele e o sol. E é o que você fala, né? É uma visão talvez certamente não biomédica, mas importante nos dias de hoje, né, para a gente compreender qualquer coisa. O abandono do tratamento de tuberculose. De repente, valeria a pena antropólogos analisarem esse fenômeno que hoje está sendo um risco grave em relação à doença, porque tem surgido bactérias resistentes aos remédios, né? Isso é realmente um perigo que pode nos fazer voltar ao século XIX, onde não havia remédio para a tuberculose, nem para nenhuma infecção. Claro. Mas eu acho que a antropologia, eu acho que ela está se tornando um pouco mais presente, né, na vida. Bastante, sim. É que aí também tem uma coisa... Fora da academia, eu quero dizer. Totalmente, sim. E que tem a ver com essa abertura que, na verdade, a gente poderia dizer que essa visão mais dos indígenas que você comentava, na verdade é uma visão mais abrangente que contempla, digamos, uma visão ecológica mais abrangente, no qual a saúde também importa, sim, né? faz parte. Aí é que o ponto, digamos, o que continua a ser diferente, talvez, na forma em que se constroem as perguntas, principalmente as perguntas na antropologia, é que dado esse histórico com o qual nós estudamos, digamos, antes a antropologia era meio que sinônimo de trabalhar sobre sociedades outras, exóticas e demais. Hoje em dia não é mais. Tem os colegas que trabalham com etnologia, com populações indígenas, mas tem uma grande parte que trabalha... E mesmo as populações indígenas hoje em dia têm celular, estão na cidade e demais. Então, o mundo mudou. Mas o fato dessa história mais longa ter relação e diálogo com esses outros mundos faz com que as perguntas são um pouco mais abrangentes. Você pensa os problemas não tão localizados na tua sociedade, no teu tempo, e tenta pensá-las em uma escala mais ampla de problemas humanos, né? Isso é o que me fascina, pelo menos a mim, né? Fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso tema, senão nós dois vamos viajar aqui de uma maneira, eu então que vou querer sugar você nessa área que eu conheço pouco. Então vamos voltar para o nosso tema, que é o tabaco, e hoje especificamente a questão do contrabando e do descaminho. Lembrando aos ouvintes que não são afeitos a esse tema, que o mundo, preocupado com os impactos do tabaco sobre a nossa sociedade, recentemente criou o maior tratado de saúde pública que se conhece, ele tem um nome que eu acho que é totalmente inadequado, porque ele não é, enfim, ele não é palatável, mas o nome é Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E o Brasil foi é o maior tratado de saúde pública da história, porque ele não só abrange várias questões, como ele também, quase 200 países assinaram e ratificaram esse tratado, né? Um entendimento de que realmente é preciso de um esforço global para a gente enfrentar essa pandemia. Afinal de contas, 8,2 milhões de mortes anualmente não é qualquer coisa, né? O Holocausto da Segunda Guerra Mundial, uma guerra que durou entre 5 e 6 anos, o Holocausto, que a gente tanto se refere a ele, foram 6 milhões de óbitos, né? O tabaco, em 5 anos, que seria o tempo da Segunda Guerra Mundial, teria matado 40 milhões de pessoas, e não 6, né? Seria um super holocausto, apesar das motivações, obviamente, serem diferentes, mas eu considero que ambas as motivações deploráveis. Mas, então, nessa Convenção Quadro existe um tratado que tem uma série de artigos, e cada artigo tenta atender um ponto da questão do tabagismo. Um dos artigos é justamente sobre
o mercado ilícito de tabaco, e foi feito, então, foi construído ali um protocolo para o enfrentamento dessa questão, que não é uma questão exclusiva do Brasil. E, mudando um pouquinho, todo dia 31 de maio, desde o final da década de 80, a OMS criou o Dia Mundial Sem Tabaco. O Brasil, em 1986, portanto, antes da decisão da OMS, criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Mas desde final da década de 80, nós temos o Dia Mundial Sem Tabaco. E justamente o Dia Mundial Sem Tabaco 2015, há 7 anos atrás, 31 de maio, foi o mote específico para se trabalhar naquele ano a questão do contrabando. A gente nem falava muito em descaminho, agora eu vou ter que inserir essa palavra aqui no meu dicionário que está aqui dentro da cachola, porque eu tenho até que estudar um pouco isso, como é que se define exatamente. Mas, ou seja, nós temos ações sendo tomadas globalmente e pelos países no sentido de tentar frear isso, né? Porque isso definitivamente interfere com as políticas públicas dos países, né? A gente sabe que o preço do tabaco, volto a dizer, é fundamental para a gente reduzir o impacto do tabagismo. Me conta assim, vamos tentar inserir os nossos ouvintes que não estejam afeitos a essa questão. Como é que você está vendo não só o contrabando e o descaminho, mas você deu, eu sempre peço aos meus convidados para darem o nome do programa, e você sugeriu o seguinte nome: Contrabando de Cigarros e Impostos, : como se pauta um debate. Então, vamos tentar esmiuçar o que você pensou quando você achou que esse seria um nome adequado para o programa nosso hoje. Bom, a ideia, assim, vamos a colocar como hipótese, né? Antes da hipótese, vamos colocar o diagnóstico. Se a gente pega os jornais, especialmente a partir de 2015, vamos a ter um quadro, um diagnóstico recorrente, sendo reproduzido em quase todos os jornais, na mídia, na televisão, que, digamos, tem muito contrabando de cigarro. Esse contrabando é operado pelo mercado ilegal, e o crime organizado que se fortalece e faz esse mercado operar, e é decorrente de uma disparidade impositiva que há entre os preços no Paraguai e no preço no Brasil. Então, até que não tenha uma redução de impostos, vai continuar esse problema a ser amplificado. Esse é o diagnóstico meio que recorrente que observamos. E um pouco, a minha hipótese, esse diagnóstico não é produto, esse diagnóstico é produto interessado dos atores institucionais vinculados às empresas de tabaco. Para quê? Para disputar a redução de impostos, o mecanismo mais eficaz no combate ao tabagismo. Mas eles atuam passivamente ou ativamente? Ativamente. Essa é a história que eu queria contar, que precisamente como se pauta um debate tem a ver com isso. Porque, assim, deixa eu contar um pouco a história, como cheguei a isso. Quando eu fiz a pesquisa de campo, sempre me chamou a atenção lá na fronteira, nos circuitos e demais, você tem as coisas que a gente vai deixando para trás. Para voltar para a tese, eu me topei com o cigarro e com as empresas lá. Em que sentido? Por um lado, tinha o contrabando de cigarros paraguaios para o Brasil, mas ele se inseria em 99 em uma... digamos, depois de um aumento enorme de exportações de cigarro brasileiro para o Paraguai. E quando vi isso... cigarros legais. Cigarros legais brasileiros para o Paraguai. Isso aí, uma das coisas da minha tese, que é esse fluxo, como funciona, por que sucede esse comércio? Porque está muito articulado com questões legais e questões geopolíticas também, né? Então, aí é muito difícil estabelecer um limite entre, claramente, esse aqui é o legal e esse aqui é o ilegal. É uma coisa muito mais articulada.
O cigarro, o que eu encontro lá? Que houve uma explosão de exportação de cigarro brasileiro e ele é cortado. E aí você tem a entrada massiva o aumento da produção de cigarro paraguaio e a entrada massiva de contrabando de lá. Essa história é importantíssima para guardar. Na década, quando as políticas de aumento de impostos no nível mundial começam a sair dos países centrais e começam a chegar aos países periféricos, as empresas, especialmente a British American Tobacco, elas implementam uma série de medidas de mercado que nesses países, grandes consumidores, por exemplo, como o Brasil, alguns países asiáticos e africanos, eles incentivam a exportação do produto legal aos países vizinhos para que eles sejam reintroduzidos, não por eles, mas por outros atores que estão dispostos a correr o risco para vender esses cigarros sem imposto no país local. Essa estratégia da British American Tobacco, por exemplo, na Inglaterra, vai criar uma comissão parlamentar de inquérito, que vai ser um escândalo e demais, e a British American Tobacco aceita assinar um compromisso e paga um monte de dinheiro com os britânicos. Com os britânicos. Essa mesma estratégia é implementada pela Sousa Cruz aqui, subsidiária Para os nossos ouvintes que não conhecem esse sistema, a British American Tobacco, a BAT, é a matriz, vamos dizer assim, da nossa empresa maior de tabaco no Brasil, que o nome é Sousa Cruz. Né? Isso, que agora passou a ser outra vez British American Tobacco. Isso. Eles, digamos, frente a essa pressão impositiva, começam a exportar para o Paraguai para ter reintroduzido esse cigarro, esse Hollywood, para ser vendido sem impostos. Mas para a gente entender, porque eu mesmo estou tentando te acompanhar e estou sentindo uma dificuldade. Vamos devagar. O Brasil estaria exportando produtos legais, isso, com selo, com tudo, para o Paraguai. Isso mesmo. E esse cigarro, então, estaria sendo reintroduzido aqui. Me explica essa reintrodução, porque se você exportou, alguém pagou. Isso. Né? Mas só que o preço que ele está pagando é abaixo do preço de mercado? É abaixo do preço do mercado aqui no Brasil, porque o imposto cobrado está vinculado com as políticas de combate ao tabagismo e as políticas impositivas de aqui, né? Sim. Então, você quando exporta, esses impostos não são cobrados. Sim. Então, aí você exporta para o Paraguai e reintroduz sem imposto. Então, aí aquele Hollywood normal, o mesmo Hollywood é vendido aqui. Porque, outra coisa que os ouvintes podem não saber, normalmente a gente luta, todos os partidos, sobretudo partidos progressistas, eles tentam se reduzir os impostos, né, dos produtos. Tudo aqui incide imposto, arroz incide imposto, feijão, gasolina, qualquer produto tem imposto. E a gente luta, às vezes, pela redução dos impostos, porque para baratear os produtos. Então, por exemplo, a cesta básica, se você reduzir os impostos, a pessoa com menor renda vai conseguir se alimentar melhor, né? Mas no caso do tabaco, como é um produto que interfere na saúde das pessoas e que é principal instrumento de controle, de redução de consumo, é o preço ser alto. Vamos esquecer a palavra imposto por enquanto. É o preço ser alto. A gente então luta para a redução o aumento do preço, e a gente tem duas formas de aumentar preço. Uma pelo interesse da indústria e o outro por impostos que o governo impõe, né? Então, a indústria do tabaco, diferentemente de praticamente todas as empresas que a gente conhece, não tem interesse em aumentar o preço do seu produto. Então, dificilmente a gente vê uma proposta da indústria, pelo menos eu acompanho isso há uns 40 anos, mas pelo menos há uns 20 anos você não vê o interesse da indústria em lutar pelo aumento. Então, a nós sobra o aumento do imposto. Inclusive, naquela M-Power, que eu falei de 6 medidas, a 6ª medida é tentar se aumentar imposto. Então, é só para as pessoas não ficarem achando que nós somos a favor de aumento de imposto para tudo, que o governo tem que
arrecadar mais, não é essa a questão, é porque é uma questão de saúde pública, onde no Brasil, apenas no Brasil, morrem mais de 160 mil pessoas por ano, e o que dá um avião, que eu esqueci qual é o tipo de avião, que cabe 440 tripulantes e passageiros, né? A gente teve um acidente aéreo em Fernão de Noronha, e que morreram, parece que 260 e poucas pessoas. Foi uma catástrofe que mexeu com o Brasil todo. Durante semanas se falou naquele acidente. Mas a gente que lida com tabaco sabe que o tabaco mata um quantitativo 2 vezes superior a daquele acidente de Fernando de Noronha, e todos os dias. É como se há décadas caísse um avião com 440 pessoas, né? Um avião lotado. Então, retoma a tua questão de o cigarro é vendido no Brasil, do Brasil para o Paraguai, ele sai mais barato do que é vendido aqui porque os impostos são menores, ele volta para cá com provavelmente um pequeno lucro dos paraguaios e volta aqui mais barato. Que na verdade não são paraguaios também, né? São circuitos aí muitas vezes agenciados por próprios brasileiros. Isso Peraí, essa é novidade. Não, porque aí você tem, na verdade, assim, o contrabando, e aí vamos a impostos e mercado. Sim. É como a gente organiza e distribui a riqueza de uma sociedade através dos mecanismos de mercado e de política pública. Então aí é um terreno difícil, né? Sim. Para mim, a Convenção Quadro e as políticas antitabagistas o que demonstram é que você pode ter uma política eficaz de controle de uma substância sem ter que proibi-la. Sim. Porque qual é o risco da proibição das substâncias? É que você cria um mercado paralelo ilegal. Sim. E aí, às vezes, os custos gerados pelo controle do mercado ilegal são maiores que aquilo que você salva em termos de vida pelo que você quer evitar como substância circulante. Né? Então aí a questão do cigarro, que acho que é fascinante, a Convenção Quadro em termos internacionais mostra isso, é possível estabelecer uma política pública eficaz, que reduz de fato, mas qual é a principal limitação dessa política? A incidência das empresas. Sim. Quando você tem um mercado monopolizado, a importância dos monopólios em poder impactar a política pública é enorme. Então, aí, isso é muito importante. A gente costuma dizer em português a interferência. A interferência, né? A interferência isso. da indústria. Isso. Que, aliás, é reconhecidamente o maior fator de entrave para a gente resolver Exatamente. de forma, não digo definitiva, mas aplacar muito, né? Claro A interferência da indústria, que já foi também um tema de um dos dias mundiais sem tabaco, aquele tal 31 de maio, foi um basta à interferência da indústria. E a própria Convenção Quadro tem um artigo 5.3 que toca exatamente na questão de nós não podemos permitir mais a interferência da indústria sobre as políticas públicas, reforçando o que você acabou de dizer. Totalmente, claro que sim. O ponto é que aí, e isso, já vamos chegar no informe, mas essa é uma das questões chaves, né, para pensar que hoje em dia não é uma questão de escolha, digamos. Quando o mercado está organizado de forma monopólica, os atores que controlam esse mercado têm um poder enorme. Se fosse um mercado diferente, mais competitivo, se fosse um mercado mais fragmentado, o poder dos atores seria diferente, essa questão. Né? Hoje em dia tem um poder de lobby imenso, que é um pouco a discussão. Mas vamos voltar para esse cenário dos 90 antes. Olha as cifras. Brasil exportou em 89 para o Paraguai 655 milhões de cigarros. 5 anos depois, em 94, 655. 89. Exportou 23.143 milhões de cigarros. 34 vezes mais. 34 vezes mais. De 89 para 94. Isso. Em 5 anos. Em 5 anos. Como não era tributada a exportação, digamos, o maço de exportação podia ser vendido no mercado interno a 70% menos do valor que era vendido localmente.
olha a frase do Flávio Andrade, presidente da Sousa Cruz, Sim. em 98. A operação de exportação e retorno ilegal acaba se constituindo, infelizmente, no único mecanismo de defesa das indústrias do fumo contra a invasão de produtos dos outros países. Essa é um pouco a visão dele. Mas, na verdade, eles fazem parte dessa estrutura. Repete essa visão dele e simplifica. Ele diz, na verdade, não está dizendo é a única forma que temos de não perder com os impostos. A Caixa começa a colocar o problema de, dado que tem cigarro paraguaio, a única forma que nós temos é mandar para lá para voltar a introduzir. Sim. O Rashid, que estava outro dia na mesa... Jorge Rashid, ex-secretário da Receita Federal. Mandei para ele o link do nosso programa, se ele não viu, não estiver vendo, ele vai ver. Ele foi quem estava no centro dessa discussão, porque a Receita Federal, quando vê que essa exportação, na verdade, não tem nada a ver com o consumo de cigarro no Paraguai, sino que tem a ver com o consumo de cigarro no Brasil, a Receita Federal desce uma portaria taxando... acho que mais de 150% a exportação para o Paraguai. E aí acabou o problema. Acabou o benefício das grandes empresas desse mecanismo que estavam implementando internacionalmente para driblar o aumento dos impostos. Que, na verdade, o que faz que é a queda do lucro. Exclusivamente é isso, porque cai o lucro, porque caem as vendas, então essa é a questão. Por isso também o lucro é menos disputado no preço do cigarro. Não são empresas que querem aumentar o preço para ganhar mais. Dependem como um produto massificado, dependem da quantidade de venda para ganhar. Por isso é um dos produtos que se massifica e se abarata, né? E a único que controla isso é o imposto. Aqui o único que coloca um limite que consiga reduzir, né? E porque aí também tem uma questão de produção massificada. Mas deixa eu voltar uma coisa que você mencionou, depois a gente desviou, mas eu queria voltar. Você disse que o Brasil ele exporta o produto para o Paraguai, e aí eu disse, aí o paraguaio exportava. O paraguaio reintroduz o produto do Brasil. Aí você disse assim, bom, não são exatamente os paraguaios, são brasileiros, dentro de um sistema que tem brasileiros que estão fazendo essa reintrodução. Aí eu entendi bem? Entendeu bem, sim. Tem de tudo. Mas que brasileiros são esses? Não, na década dos 90 eu não sei, porque eu já cheguei com esse mercado transformado, né? Mas se você pensa, por exemplo, o circuito de introdução de mercadorias do Paraguai é agenciado principalmente por brasileiros, né? Digamos, agenciado por brasileiros. Isso, sim, o sacoleiro que vai comprar é o comerciante que está nas cidades brasileiras que vai chegar. Não é o sacoleiro paraguaio que vem aqui vender. Não, é tudo. E não somente isso, sino que também, se você vai comprar, hoje em dia mudou muito. Esse mundo, em certa medida, o mundo que eu vi, 99, 2000, mudou. 2001 mudou. Hoje, os produtos importados vendidos ao longo do Brasil são principalmente comprados em São Paulo. Porque São Paulo se transformou a grande meca de produtos importados depois da... Legais ou ilegais? Legais e ilegais. Ilegais, sim. Sim, legais e ilegais. Bom, é a maior capital financeira da América Latina, claro, né? Justifica-se um pouco. Mas aí voltamos à questão dos impostos. São Paulo ganha esse lugar como meca dos produtos importados depois que se equilibram os impostos no Mercosul e que se abaixam os impostos de importação no Brasil. Aí que São Paulo tem um momento de concorrência com a cidade do leste. E aí surge no grande espaço. Se vocês vão hoje em São Paulo a conhecer, por exemplo, a Feira da Madrugada, que foi reinaugurada agora como novo centro de compras, e todo esse espaço é a loucura da cidade do leste da década dos 90, que são milhares de ônibus de todo o Brasil, compradores que revendem e demais. É uma economia popular muito potente, mas voltamos para o cigarro, foi isso então. Mas você estava falando da venda de 625.089 e 94, 23 milhões. Né? Subiu essa quantidade. 23.143 milhões. Exato. Isso. E depois, de 94 para cá, tem algum outro dado aí? Não, o que acontece depois? Acontece que esse mecanismo se quebra, mas você tem uma estrutura. O Roberto Iglesias e Andrés lá,
Eles têm um trabalho... Roberto Iglesias é um economista argentino também, que trabalha com a gente, com a ACT no tabaco. Isso mesmo. Consultor da Aliança de Promoção da Saúde. Os trabalhos dele são incríveis. Assim. Ele tem o trabalho dele que mostra bem todo esse histórico do porque o que acontece? E tem um trabalho também de Pedro Francisco, um aluno meu, que fez a dissertação sobre cigarro do Paraguai, que você tem o estabelecimento de alguns, você tem algumas empresas paraguaias de produção de cigarro que que eu ia te perguntar. Que vão se articular com produtores de aqui também, né? Eu ia te perguntar isso. Você me responde essa última pergunta e a gente vai fazer uma pausa de 3 minutinhos para ouvir uma música, tomar uma água. Ótimo. Você disse que boa parte, não especificou esse quantitativo ainda, do cigarro que a gente recebe do Paraguai saiu do Brasil. Recebia. Isso sim, isso mudou radicalmente. Então você vai me falar melhor sobre isso. Agora, o próprio Paraguai, ele tem uma produção grande de produtos deles em fábricas regulares ou em fábricas clandestinas? Regulares e de ponta, muitas delas. De ponta? De ponta. A fábrica, digamos, o maior empresário de tabaco de lá foi o presidente anterior, atual, né, o Cartes. O presidente do país? Do país. O ex-presidente, do país é o dono da maior fábrica de cigarro. Talvez, isso mesmo. Obviamente é uma fábrica formal, né? Sim, formal, formalizada e demais. As empresas paraguaias que têm crescido enorme, porque uma vez a Receita Federal começa a taxar a exportação de cigarro paraguaio, acho que foi em 99, acho que termina sendo colocado o imposto. E aí aí a curva de exportação cai radicalmente. E aí o que acontece? Você tem um circuito estabelecido, um negócio que dá muito lucro. Você sabe que trazer cigarro para o Brasil sem impostos rende. Você tem uma série de atores que já se dedicaram por anos a trazer cigarro para aqui. A questão é ter cigarro. E aí você junta empresário paraguaio com empresários brasileiros e começa a produzir. Isso é um salto de escala brutal. Vamos falar dessa fábrica do ex-presidente do Paraguai. Esse tabaco que ele produz lá na fábrica dele, no país dele, vem para cá de forma legal ou ilegal? Você acha? Não, vem de forma ilegal. Claro. Ilegal? Ilegal, sim. Tem algumas importações, mas basicamente quase tudo... Não tem importação porque é proibido. É proibido importar cigarro no Brasil? Para vender, sim. É um mercado controlado, é um mercado protegido. Você não, digamos, agora fechou. Você não pode trazer cigarro para vender. Não há cigarro estrangeiro, de qualquer, não só do Paraguai, dos Estados Unidos. Você não pode trazer cigarro para vender aqui. Por isso é proibido. Por isso não é que a substância não tem que ser proibida para que configure contrabando. Por isso falava, cigarro e produtos usados são proibidos de ser trazidos para vender aqui. Você pode comprar seus maços no free shop, mas você não pode trazer para vender aqui. E a gente sabe que, por exemplo, as imagens de advertência nos maços é uma conquista do movimento brasileiro contra o fumo. Então, os nossos maços têm lá as imagens. Sim. E as pessoas até aprendem que o cigarro provoca certas doenças, claro. Por exemplo, altera uma gravidez através do maço de cigarro. Sim. Esses maços que vêm do Paraguai não têm esse compromisso. Não. Eles não têm que cumprir a norma de que todo maço tem que ter uma foto de geralmente tem uma mensagem pequena. Mensagem escrita. Sim. Faz mal, cuidado. Então depois a gente vai continuar, Geraldo, essa conversa daqui a pouquinho. Você não tem aquela música fumante aí não, né, Geraldo? Que ela se perdeu no tempo, né? Hein? Aquela daquele juiz do Rômulo Marinho. Depois fica para o próximo programa. Então vamos no nosso coro da música Fumar Pra Quê, do compositor Geraldinho Azevedo, que parou de fumar, compôs essa música, e uma maestrina do Ministério da Saúde de Brasília fez um coro que eu participei. Que legal. Quase que só fazendo mímica, mas enfim, ficou bonito. Vai, Geraldo. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia,
36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, hoje com o convidado Fernando Rabosi, antropólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que tem se dedicado a um aspecto do controle do tabagismo, que é análise dos preços, mas mais notadamente a questão do mercado ilícito de produtos de tabaco, que a gente poderia definir como o contrabando de produtos de tabaco. Nós abordamos aqui alguns aspectos da questão nesse primeiro bloco
é um tema, não é um tema fácil, né? É um tema meio inóspito do controle do tabaco. Nem todo mundo tem facilidade de lidar com esse assunto, mas a gente reforça que o controle do preço dos produtos de tabaco é o principal fator, é a principal forma da gente conseguir reduzir esse impacto, volto a dizer, absurdo, colossal, que é o que o tabaco produz, não só sobre a saúde humana do planeta, né, 860 milhões de adoentados graves, 8,2 milhões de óbitos anualmente, e ainda o que o que se produz ao meio ambiente, por exemplo. Ele é hoje um dos grandes responsáveis pelas guimbas de cigarro, né, pelos incêndios florestais. A poluição por plástico das guimbas nos oceanos também é marcadamente um grave problema. O filtro de cigarro, basicamente, ele é composto de acetato de celulose, fora a química que está lá dentro pelo uso daquela unidade de cigarro. Além disso, existe uma estimativa de que o mundo perde 1,4 trilhão de dólares anualmente por causa do custo pelo financiamento do adoecimento, de aposentadorias precoces, enfim, de tratamento de doenças mais variadas no mundo inteiro. Há nações que estão com extrema dificuldade de arcar com essa despesa em relação ao que é produzido pelo tabagismo. A gente sabe que são 60, 70 doenças que o cigarro tem a capacidade de produzir, sendo delas 19 tipos de cânceres diferentes. Eu particularmente considero que iniciar no fumo, a nossa humanidade começar a fumar e se manter no fumo, foi a pior avaliação de risco que a humanidade já tomou. E o Drauzio Varela, nosso querido colega e conhecido de todos nós, também diz que o crime que se comete pelo uso, pela divulgação, pela produção, pela comercialização, pela propaganda dos produtos cigarro, esse crime contra a humanidade, ele só acha comparável ao crime da escravidão. Mas, então, vamos retomar a questão, volto a dizer, não é uma questão assim muito palatável, né? A gente falar sobre o mercado ilícito de tabaco, mas não há nenhuma dúvida de que esse mercado ilícito tem desequilibrado a balança e tem reduzido, né, as conquistas que a gente vinha obtendo em relação a reduzir o consumo de tabaco no mundo e particularmente no Brasil. Então vamos lá, Fernando. Deixa eu colocar aqui o mercado ilícito. Eu estava falando desse período no Brasil, porque é importante. O mercado ilícito de tabaco não é o pior problema. Não, está do lado do mercado lícito. Sim. Digamos, os atores que participam no mercado ilícito, por exemplo, na década dos 80, são as empresas de tabaco. Digamos, o contrabando é um mecanismo, digamos, de driblar impostos que, digamos, acompanha a emergência dos países, acompanha a emergência e a consolidação das empresas. De que lado cada um está em determinado momento vai depender da consolidação da tua empresa ou do teu país em determinado momento, senão todos vão investir nessas formas de driblar a lei. Então, a lei é o mecanismo que permite operar algumas questões. Esse território tão claramente demarcado entre de aqui para cá é o ilegal, de aqui para cá é o legal, eu acho que o que temos que aprender não a relativizar, é a forma em que se disputa, neste caso, negócios. E as empresas de tabaco são fundamentais para compreender isso. Só deixa trazer uma questão para voltar a esse momento. Um artigo escrito por dois autores assim importantes, né, na produção de dados e de discussões, Luke Schossens e Martin Rowe. Eles escrevem um artigo em 98, no qual se perguntavam: contrabando de cigarros na Europa, quem realmente se beneficia?
E eles dizem, bom, tem duas ameaças aqui para a saúde pública no contrabando de cigarros na Europa no final dos 90, derivadas do crescimento, né, de contrabando. A primeira delas é precisamente o aumento do consumo pela presença de um produto mais barato. A segunda delas era a utilização política do contrabando pelas indústrias de tabaco para arguir contra o aumento de impostos. Hoje em dia, com as coisas que a gente faz, especialmente com as coisas de Roberto Iglesias, Andrés Laco e demais, você tem que, nessa época, quem ganhava eram as próprias empresas. Digamos, era o produto que era contrabandeado era delas mesmas. Hoje em dia você tem, por exemplo, no caso brasileiro, nos 90 também eram as empresas de aqui que ganhavam com o contrabando de cigarros, do seu próprio cigarro. Hoje em dia você tem uma concorrência, que é uma produção de tabaco importante em um país vizinho, que passou a ganhar com isso. E esse é o problema. Mas o segundo ponto assinalado por eles é a questão, é a utilização política da discussão do contrabando como a disputa dos impostos, e isso é o que eu trabalhei no informe, que é como se manipula um debate para, digamos, simplesmente disputar a redução de impostos do tabaco. Então você diz assim, teoricamente estaria ou está havendo um debate no nosso país sobre a oportunidade ou não de aumentar-se preços, de controlar-se a vinda de produtos de forma não legal, porque no Brasil não é proibido. Então está havendo um debate e diz para os nossos ouvintes como é que a indústria defende, quais são os argumentos da indústria, que nós sabemos que são falaciosos, a maioria deles, mas quais são os argumentos que eles têm usado? O ponto é, a indústria, o que eu acho, o que eu reconheço como atores institucionais vinculados à indústria do tabaco, eles são os que criam a agenda do debate público. E a gente sabe que alguns desses atores são organismos de fachada da própria indústria, né? Sim, eles claro, estão ali falando, às vezes, por um trabalhador, por um agricultor, total, mas, na verdade, eles estão representando os interesses da indústria. Claro. Não, por exemplo, as instituições que eu vou mencionar aqui são explicitamente as voceras da indústria, né? Que o ponto é, elas não estão, a discussão sobre o contrabando é secundária. Digamos, a minha hipótese é a seguinte, o que a gente observa nos meios de comunicação, tem muito contrabando de cigarros, e o contrabando de cigarros é operado pelo crime organizado. Sim. É o que as indústrias de tabaco querem colocar. E o crime organizado vai afetar outras áreas das comunidades. Porque, na verdade, o que eles estão conseguindo é migrar o debate da área da saúde para a área do crime. Sim. E então, quando você inscreve o debate do problema do cigarro na área do crime, o imposto é secundário, porque você tem que defender a sociedade. O crime é incontornável, você tem que fazer algo para parar com isso. E a pergunta é, será que isso é verdade? Aí é que nasceu a minha pesquisa. Quando eu queria ver de onde vinham os números que são mobilizados nos meios de comunicação sobre contrabando, quem os produzia? Na minha época, na pesquisa, início de 2000 e demais, eram os sindicatos, o Sindireceita e demais, os sindicatos dos atores envolvidos no controle. Era importante para eles para disputar orçamento, para disputar efetivos e demais. Quando eu finalmente pego os dados, começo essa pesquisa em 2016, me encontro com que não são mais esses atores institucionais. Me encontro que tinha sido inventado um dia, o Dia Nacional de Combate ao Contrabando, dia 3 de março de 2015, primeira edição. Não, e eu, como sou ativista, te interrompendo, a gente sabe que você, para criar um dia nacional, isso é criado no Congresso,
fosse foi um dia municipal na Câmara de Vereadores, no Estado, na Assembleia Legislativa, mas isso tem uma formalidade, você tem que apresentar a proposta, por que o dia, tem que haver uma audiência pública para as pessoas poderem opinar, os outros parlamentares ouvirem a justificativa para se criar um dia, e esse dia foi criado, ele não existe no calendário oficial do país. Não é um dia né? oficial, não é um dia oficial. Como é que é o nome do dia mesmo? Dia Nacional de Combate ao Contrabando. Isso, Dia Nacional de Combate ao Contrabando. É uma e ele é criado por quem? Ele é criado por um movimento, que se conforma em 2014, que se chama movimento. Deixa pegar o nome direitinho. Dia Nacional de Combate ao Contrabando. Ele é produto do movimento em defesa do mercado legal brasileiro. É um movimento que se configura em 2000... vamos falar devagarzinho, porque nosso ouvinte tem que ter o direito de saber. Movimento em defesa do mercado legal brasileiro. Ele é um movimento que articula, principalmente articulado, o lançamento são duas instituições. O Instituto Ética Concorrencial. Instituto Ética. Ético, se chama. Ético, Isso. Ético. Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Ético. Que é um instituto fundado em 2003 e com o apoio de várias empresas, né, que constituem suas câmaras. Hoje em dia, que é a de tabaco, Souza Cruz, cerveja, que é a Ambev, refrigerante, que é Coca-Cola, Pepsi, Ambev, e combustível. Fazem parte dos atores que constituíram o Instituto Ético. Isso. Que eles são... Ambev, Souza Cruz, Coca-Cola, que mais? Pepsi também. E o Sindicom, que é o Sindicato Nacional de Distribuidores de Combustível e Lubrificantes. Eles surgem em 2003 com uma figura importante na articulação empresarial, que era a Emerson Capaz. E eles têm um perfil mais de promover ações por um melhor ambiente de negócios. Tem toda uma campanhas educativas sobre discussões sobre corrupção, sobre contrabando, sobre comércio ilegal, sobre informalidade e demais. E quem era o outro grupo? O outro é o Fórum Nacional de Combate, o FNCP, é o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. O nome é lindo, né? Que também foi criado em 2003. Ele digamos, ele surge em 2003. Tem uma coisa que é importante, que é a CPI da pirataria, que articula esses vários. O Fórum nasce bem como da CPI da pirataria. Alexandre Cruz é o economista, meio fundador, que os associados são empresas, né? HP, Microsoft, Colgate, Xerox, Philip Morris, Souza Cruz. Quer dizer, as mesmas indústrias do tabaco que estão no ético estão também nesse fórum. Aqui também está Philip querendo Morris, combater, né? A pirataria. Isso. E eu acho interessante, quando eles falam da pirataria, eles dizem assim, que nós temos que usar produtos que sejam comprovadamente tenham sido regulamentados, que são produtos que a gente sabe que tem dentro. Na verdade, são produtos que matam 8 milhões de pessoas por ano, e eles questionam se o outro produto não tem outros aditivos piores. Rato, né? Cocô de rato, eles já falaram, mas pô, o seu produto adoece 160 milhões de pessoas por ano, e você acha que esse seu produto é bom, né? O outro é que tem problema. Bom, vamos lá. Mas aí essas duas instituições se juntam. O Fórum e o Instituto Ético. Isso, e uma série de outras câmaras empresariais e demais, e lançam esse 2014, antes das eleições, Dilma e Aécio, lançam um manifesto exigindo compromisso dos candidatos a presidentes de defesa do mercado legal brasileiro. Num país democrático, né, é extremamente válido. Total, você
apresentar propostas para os candidatos à presidência, ou o que seja, né? Sim. É válido isso. Totalmente, agora, o negócio é saber o que está por trás dessas solicitações. Aí, na verdade, eles tem o presidente do EDCO, que entra em 2014, Evandro Guimarães, ele era nas relações institucionais da Globo por décadas, né? Sim. Ele é uma figura importante, muito articulado, e um pouco eles mudam, eles conseguem, digamos, o manifesto que pede, que tem que são 12 medidas que a gente poderia agrupar em duas... 12 medidas. 12, isso, desculpa a pronúncia. Não. São um conjunto de medidas de repressão, combate à falsificação, pirataria, contrabando e demais, e um conjunto de medidas tendentes a liberalizar o mercado, baixar os impostos e tornar menos burocratizado a produção. Isso em relação a todos os produtos a brasileiros. todos os produtos, em geral. Aonde isso. é que o tabaco se enquadraria nisso com a liberação do mercado? Ele não se enquadra. Com a redução de impostos. Ah, sim. Impostos atrapalham. Impostos atrapalham. Impostos atrapalham. O cigarro seria mais barato ainda. Claro, essa é um pouco a questão. Claro, é ilegítimo, porque você tem uma questão de saúde colocada, a não ser que você tenha uma questão maior que a saúde, que é a própria saúde da sociedade. Esse é o crime. Sim. E aí há um trabalho sistemático esse movimento que cria o Dia Nacional de Combate ao Contrabando. A primeira edição do Dia Nacional de Combate ao Contrabando é apresentado esse dia tem uma mesa de apresentação em Brasília, que está os presidentes de FNCP e de EDCO. Mas não no Congresso. Não no Congresso, no Congresso. Num outro lugar. Junto com um articulador do Congresso, que é importante, que vão criar a Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando. E em Foz do Iguaçu, na Receita, vai ser lançado um informe de uma instituição que já passou a fazer parte desse movimento de combate ao mercado ilegal, que é o Instituto de Desenvolvimento o IDESF, como é que é? O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. O que é o IDESF? O IDESF surge em 2013 e o IDESF esse é o terceiro instituição importante nesse movimento, que é, em certa medida, filho, e já com um perfil diferente, da quarta instituição que vai entrar nesse movimento, que é a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que é a mais antiga dessas. Essa é de 1992, que ela nasce como uma articulação operativa das empresas, para poder você intervir. Se estão copiando os teus teléfonos celulares, o Estado não intervém diretamente. A empresa que está sendo lesada tem que entrar com um pedido para o Estado intervir. Então, a ABCF cumpre esse lugar. Então, ela representa as empresas e o representante da ABCF... Que é um pleito justo, né? Claro, sim. O representante da ABCF em Foz do Iguaçu é a figura que vai criar seu próprio instituto, que é esse Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, né, o IDESF, que tem um perfil diferente, já é um perfil mais orientado para o controle de fronteiras e mais voltado para a formação tanto dos quadros que estão na fronteira trabalhando, polícias, justiça e demais, quanto para um perfil mais de produção de dados de lá. E eles apresentam um informe, que aí todo iniciou aí nesse informe, que se chama o custo de contrabando. E o custo de contrabando, em certa medida, é o informe que coloca em pauta o problema do contrabando, e especialmente do contrabando de cigarros, desde então. Não, você falou uma coisa, eu queria frisar isso. Dentre os interesses de redução desse contrabando, quem são os principais motores dessa questão, além da indústria do tabaco? Eu acho que é a combinação da indústria do tabaco hoje em dia com os atores institucionais que tomam controle. E esse é um dos grandes problemas e desafios.
Aí vamos chegar lá. Peraí, deixa eu só te contar a história de... Desculpa te interromper. Siga lá. Só para contar uma questão, que os números que publicamente, Bom Dia Brasil, na Globo, nos jornais e demais, aparecem nesse dia de 2015, o maior produto contrabandeado no Brasil é o cigarro. O Brasil perde 100 bilhões de reais por ano pelo contrabando. Tudo foi jogado num dia só. Todo isso vai sendo colocado nesse dia. E tudo isso se baseia num informe. E eu fui atrás dos números do informe, né? E os números do informe, na verdade, é bastante, 64,77% do contrabando no Brasil é cigarro. Essa é a cifra. Sim. E eu fui pegar os dados e não batem. Porque, na verdade, isso corresponde a 2014. As apreensões é quase 67,44%, perdão, dos produtos contrabandeados são cigarro. Quando você pega os dados de apreensões da Receita Federal, é menos de 30% cigarro. E não 67%. Não 67%. Quase 70% ou menos de 30%, né? É menos de 30%, é 28%. Mas aí você vem com o título do programa que você deu, né? Como se pauta um debate. Uhum. Então, uma das formas de se pautar o debate é você hiperincensar, né? Você hipervalorizar o fato que você quer, que você está defendendo. Né? Uhum. Então, Exato. em vez de dizer que tem 30% de contrabando, você publica nacionalmente que tem 67% de contrabando. E aí por um lado, claro, os periodistas reproduzem o número, o informe é um informe aparentemente muito sério. Quando você começa a ver, na verdade, de onde sai esse número? É uma projeção de uma interpretação dos dados de apreensões de Foz do Iguaçu. Porque nem sequer é simplesmente a projeção nacional, digamos, a Receita Federal faz apreensões em todo o território nacional de contrabando e descaminho. Aí se faz um cálculo nacional. Você depois tem as apreensões locais, né? Sei lá, em Corumbá, em Foz do Iguaçu, onde tem fronteira, basicamente. Sim, onde tem receita, né? Porque onde fronteira tem muito. onde tem lá em Foz do Iguaçu são números altos e é por onde entra grande parte do cigarro. Mesmo assim... na Ponte da Amizade. Né? Na Ponte da Amizade e no Rio, né? Mas mesmo assim não alcança 67,44%. Em espanhol, 60, como é vírgula, né? Isso, desculpa. 67,44%. Tem palavras ainda que e a gente se empolga aí. O seu português está muito bom. Não preocupa com isso, não. Mas aí, na verdade, é menos ainda. Menos do que 30%? Não, é menos digamos, eles projetam as cifras de Foz do Iguaçu, mas não são as cifras de verdade de Foz do Iguaçu. Como se fosse a cifra do Brasil. Claro, mas para chegar a esse número, eles têm que tirar quatro itens que fazem, digamos, que fazem inclusive ser menos que 67%, que em Foz do Iguaçu é mais ou menos em torno de, nesse 2014 eram 58% de apreensões de cigarro. Sim. Então aí eles fazem os números... Nós estamos falando de 58% de apreensão de cigarro, 100% seria todas as apreensões de todos os produtos. Todos os produtos. De cada 100 produtos que se apreende, 58 seria cigarro. Mas, isso em que ano? 2014. Mas isso só em Foz do Iguaçu. Sim. Nacionalmente, 28,5% é o que é cigarro. 0,5%. 28,5%. Menos de 30%. Menos de 30%. E o IDEF, o informe, diz que é quase 70%. Que é isso que aparece na mídia. Que, claro, o jornalista, quando recebe o chamado e demais, ele pega ele lê. Ele não vai fazer as ele contas. vai ver o estofo de quem faz parte desse fórum, desses institutos éticos. Exatamente. Isso é uma ele não pesquisa muito, porque ele não tem tempo. Às vezes o jornalista ganha mal.
você lê, você vê, pega, digamos, você confia também nas fontes. Não, e tem os gerentes comerciais, né, das empresas jornalísticas, que às vezes querem botar um informe publicitário da Philip Morris dizendo que o cigarro eletrônico é bom. Essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte. Então, primeiro se produzem dados, que tem a força dos dados. Dados falsos, vamos fazer e esse é dado claramente. Falso. Esse é dado falso. Esse é dado manipulado com o objetivo de criar números superlativos para tornar um problema gravíssimo. O contrabando de cigarro é gravíssimo. E vai levar, os fuzis vão entrar na sua comunidade. Aí é gravíssimo. A segunda parte da questão é que não adianta simplesmente dizer uma vez. Você tem que colocá-lo sistematicamente. E aí é que vem a segunda parte desse... Eu trabalhei com o pessoal da ACT. A ACT é a Aliança pela Promoção da Saúde, onde brasileira, talvez o principal movimento da sociedade civil do Brasil sobre o enfrentamento do tabaco. Isso mesmo. Eles leram a questão dos números e aí, Fernando, amplia isso, porque é bem interessante. Aí eu comecei a ver, bom, como um número tão gritantemente escandaloso comparado com as apreensões da própria Receita... Ninguém questiona. Ninguém questiona. O pessoal da Receita tem consciência disso. Você vê o funcionário... O que acontece? Claro, eles levantam uma agenda que para os... indústria. Os atores institucionais vinculados à indústria, isso mesmo. Eles levantam uma agenda que, digamos, tem uma relação com as agendas também do pessoal da Receita, das polícias, que eles precisam mais efetivos. Eles se sentem como valorizados por essa agenda que as empresas trazem. E aí, claro, vamos juntos, né? E há um trabalho sistemático desses mesmos atores de colocar na mídia impressa, o debate, com esses números, chamando todos eles. Então, aí você tem... Dias depois do Dia Nacional de Combate ao Contrabando, tem uma edição, tem um seminário da Folha de São Paulo, que é o projeto de Tudo Sobre, é um projeto multimídia da Folha de São Paulo, que é, digamos, um projeto de inovação jornalística que tem várias criação de reportagens, documentário, matérias e demais sobre um tema. Eles fazem um sobre contrabando. Seminário sobre específico sobre contrabando, e tem um desses tudo sobre contrabando no Brasil, que é o primeiro tudo sobre financiado, patrocinado é esse. Que todas essas configurações de nacionais botam dinheiro. Tem uma dissertação de mestrado sobre os tudos porque como projeto multimídia é interessante para o pessoal de comunicação. E é precisamente... Alguém fez um mestrado e aprofundou essa análise. Essa análise. Quem é que financia esse seminário? Esse era mais sobre, como era de comunicação, era sobre esse projeto multimídia da Folha de São Paulo. Sim. Ele registra essa mudança, que se opera precisamente o primeiro tudo sobre patrocinado é esse. E é patrocinado por todo esse movimento que está atrás dessa discussão, né? E você vai ver que tem, no mesmo ano, no Correio Brasiliense, tem no ano seguinte, no estado de São Paulo, outra vez no Correio Brasiliense, outra vez na revista Exame, outra vez depois. Assim, ao longo dos anos você tem 2 ou 3 seminários que são financiados e patrocinados por esses atores, né? E quem participa desses seminários? É só para a imprensa? É para a imprensa, mas participa... Aí é que está a questão interessante também, né? Ministros de Justiça, secretários da Receita, Tribunal de Contas, empresários e atores, pesquisadores também. E eles patrocinam um debate público que é relevante e importante. Será essa questão, né? E é muito... O que eu acho é que basicamente se patrocina um enquadramento do debate. E esse enquadramento do debate, independentemente das pessoas que passam, ele opera para colocar os termos como vão se debater as coisas, que são 2, mercado ilegal e crime organizado. Tem mercado ilegal porque tem imposto alto.
A lógica é como uma lógica clássica. Por isso temos que baixar o imposto. Então, aí não adianta querer combater o tabaco, simplesmente, porque tem imposto muito alto. Deixa eu só voltar, porque tem pessoas que podem estar até começando a assistir o programa agora, e é bom a gente reforçar aquilo que já foi dito. O aumento de todas as medidas existentes hoje para você controlar o tabagismo e reduzir o impacto que isso provoca na sociedade, impacto sanitário, mas também econômico e ambiental, você tem que aumentar o preço do tabaco. Já sabe que essa é a forma. Uhum. Por outro lado, a indústria não quer aumentar o preço do tabaco, ela própria, a parte que lhe cabe, porque para ela é interessante que o tabaco seja barato. Claro. E aí, resta o quê? Para a gente aumentar o preço do tabaco, aumentar o imposto. Então, isso. Para controlar-se o maior problema de saúde pública do planeta, nós temos que aumentar o imposto. E você está aqui revelando que tudo o que é feito, na verdade, para influenciar atores importantes, né? Uhum. Você diz aqui, pessoal de Ministério da Justiça. Sim. Eu me lembro do ministro Moro, na época que foi ministro da Justiça, que ele juntou um GT para aumentar o preço do cigarro, né? Foi uma coisa absurda, combatida por nós, mas aquilo para quase diminuir o imposto, isso. Mas, bom, é que isso aí, a comissão montada pelo ministro Moro é o resultado de todo este investimento. Sim. Essa questão. Sim. Quem participa primeiro não é Moro, é Cardoso, é ministro do governo de Dilma. Mas por quê? E aí é que vem a questão, que acho que é central ver isso. Esse espaço que combina patrocínio, publicidade e informação é muito complicado, porque você não sabe. E aí eu conto no informe. Você já falou algumas vezes desse informe. Isso. Explica melhor o que é o informe. O informe para o qual eu escrevi para a CT Saúde, né? E que a gente vai publicar daqui a pouco. Eu soube que a publicação está próxima. Sim, está próxima. Vai sair daqui a pouco, aí te mando também para distribuir. Porque acho que quando você recebe um convite, você, uma pessoa importante na luta antitabagista e demais, você recebe um convite de um meio de comunicação importante. Se um convite da Folha de São Paulo, você vai rejeitar? Eu rejeitei, vou te dizer. Me fizeram um convite para eu participar no evento da Folha, que era sobre bitucas, né, sobre guimba de cigarro. E aí eu detectei, também me alertaram, que aquilo ali estava sendo patrocinado pela indústria. Exatamente. Eu pura e simplesmente declinei do convite. Exatamente, porque você está treinado. E eu trabalho com guimba de cigarro. Uma coisa, eu tenho um projeto chamado Praia Não é Cinzeiro, nem Lixeira. Olha, mas quando eu vi o financiador, exatamente. Tô fora. Bom, mas geralmente as pessoas não fazem esse controle. Sim. Recebe um convite e você pensa, estando na política mais, né? Você tem que ocupar os espaços, tem que mostrar o que está fazendo, claro. E demais. E aí vai criando um ambiente, né? Um ambiente, vai legitimando, digamos, uma forma de pensar o problema, que o problema é um problema que vai trazendo também outros atores internacionais, nos quais a gravidade do assunto vai crescendo, porque aí de repente você vê no último seminário que é Hezbollah, é o terrorismo internacional que está vinculado, é o tráfico de pessoas, aí tudo vai se juntando, né? E a pergunta será que se junta tudo isso? Quando você pega, por exemplo, os processos judiciais de condenas de contrabandistas de cigarro importantes, tem 3 ou 4 importantes que foram, digamos, já processados, presos e demais. Você tem, claro, figuras criminais, se dedicam ao contrabando, estão envolvidos com outros crimes também, ameaças, cooptação de funcionários, pode ter mortes, sim, mas eles trabalham eles geralmente se dedicam a um ramo, a uma questão da contravenção. Digamos, ele trabalha com cigarro, porque trabalha com muitas. E eles tentam dizer que o Hezbollah está junto com. Tudo bem junto. Aí é o PCC, o tráfico de drogas, armas, tudo bem junto.
quando você... isso que... Claro que tem trânsitos. Toda empresa ilegal, digamos, precisa blanquear capitais. Isso é parte mas isso não quer dizer que todas as empresas ilegais então são as mesmas. Mentira. Digamos, se blanqueia capital tanto nas empresas legais quanto nas ilegais. Você, na sua análise, você aqui comentou que no curso desses processos todos, da criação desses institutos, dessas organizações, você indicou também que houve o surgimento, a criação de uma frente parlamentar que se chamou de combate ao mercado ilegal. Isso. Você chegou a aprofundar que tipo de parlamentar é esse que fez parte dessa frente? Porque a gente sabe de alguns parlamentares que eles estão do lado da indústria do tabaco, Isso. ao mesmo tempo que eles estão do lado da indústria do agrotóxico, Claro. que estão do lado da indústria dos alimentos transgênicos e da liberação das armas. Às vezes é o mesmo Sim. parlamentar, o mesmo grupo que circula em vários essas iniciativas. Sim. Você chegou a identificar alguns? A não? figura que vai estar na frente disso é um deputado do antigo DEM, agora deve ser União Brasil, que é o Efraim Filho, da Paraíba. Sim. Ele tem um trabalho, eu não sei se está vinculado com as empresas de tabaco em si, não faço a menor ideia. Então não vamos ser levianos de relacioná-lo. Não, ele tem um trabalho sistemático sobre regulações e contrabando, por exemplo. Sim. Ele é quem propôs a modificação do Código Penal em relação com contrabando e descaminho. Sim. Ele tem um trabalho voltado vale para a isso, pena né? A gente conhecer Sim. o pensamento dele. Mas é uma frente muito grande hoje em dia. Por Sim. quê? Porque é como ninguém pode ser contra combater o contrabando, essa questão. Claro. E esse que legitima um pouco a discussão da redução do imposto. E você vai vendo o acúmulo, e aí passam os governos, cai Dilma, entra Serra vai para o seminário, o ministro, vai o candidato a presidente, Alckmin, que parecia que ia deslanchar em 2018. Digamos, é um trabalho de lobby. Sim. E que vai sendo colocado e sendo mas essa feito. expressão, essa frase que você disse, quem vai ser contra um movimento contra o contrabando, né? Teoricamente ele soa natural e justificado. Somos todos contra, né? Claro que sim, mas aí vê que vem o problema, aí é uma questão mais ampla, né? Bom, só para ir, nem sei, acho que eu pensei que 2 horas ia ser curto, né? Todo mundo diz ia isso. ser muito mais. Você só tem 6 minutos. Isso. Tá quase uma propaganda eleitoral aí de candidato a presidente. Isso, imagina o perrengue da pessoa para falar tudo. Não, que há um trabalho sistemático para criar uma imagem de que o problema do contrabando de tabaco é gravíssimo, mas é gravíssimo não pelos danos à saúde, sino que é gravíssimo pelos danos à sociedade em relação com o crime. Esse é o grande investimento. De segurança pública, não de saúde. Mas aí que acontece? Os interlocutores desse problema deixam de ser vocês. Os neumólogos, o pessoal da saúde pública, passam a ser que o cara da Receita Federal, o cara da Polícia Federal, é o cara que trabalha Polícia Rodoviária Federal, na Justiça Criminal. Passa a ser um problema de outra índole. Se não me engano, quando o Moro criou o GT, que proporia a redução do imposto de cigarro... No Ministério da Justiça. Se não me engano, a doutora Tânia Cavalcante, que era a secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, ela não foi chamada. Não. Eu me lembro que ela se inseriu, não sei exatamente como é que foi a estratégia, mas ela se inseriu naquele movimento para dizer o que era a Convenção Quadro. Exatamente, isso aí. Na verdade, uma vez que você tira da saúde e coloca em outra instância, a discussão começa de novo, de zero. E aí é normal, vamos baixar o imposto. Só um detalhe para dizer. É verdade que aumento de imposto causa contrabando? Relativamente, não. A resposta primeira que daria é não.
quando os países, e isso já aparecia na Europa no final dos 90. 4 minutos, mas é super importante essa... É mentira. Ou seja, não, porque os países que têm mais impostos não necessariamente são os que têm mais contrabando. Brasil tem o contrabando que tem porque ele tem um histórico de contrabando favorecido pelas empresas e favorecido por uma história político-econômica que o contrabando sempre foi não importante. Sinônimo. Não é sinônimo, aumento não. De imposto, aumento de não contrabando. É sinônimo, não. Não é sinônimo, não. Os impostos mais altos que você encontra na Europa não são os países que têm mais contrabando de cigarro, não. Então, essa relação não é mecânica, Sim. Não é automática. Como esses grupos querem fazer parecer. Exatamente. Digamos, os impostos como política pública de saúde são muito eficazes. Essa é a verdade. Sim. E isso está demonstrado. Está demonstrado. Então aí não há dúvida. Não há dúvida. Como você consegue, como empresa que quer voltar a ter os lucros que perdeu por uma política de saúde, a recolocar o debate, tem que tirar esse debate. Não é só o lucro que perdeu, né? Ela perde 8 milhões de consumidores por ano. Há poucos mercados que perdem tantos consumidores que morreram por causa dos produtos que eles produzem. Fora 160 milhões de adoentados. Bom, para você, gostaria que você resumisse, então, em 2 minutos, o tema que você propôs como título do programa. Contrabando de cigarros e impostos, como se pautam debates. Você tem 2 minutos para fechar isso. Ok, Alexandre. Qual é o resumo do programa para você? Digamos, aquilo que a gente lê, aquilo que aparece nas mídias, que estabelece uma correlação quase que automática entre aumento de impostos, aumento de contrabando e crime organizado, não é o retrato fiel das coisas. E esse retrato, na verdade, faz muito mal para a saúde pública, para a estrutura tributária e para a política de segurança pública também. E isso está vinculado a um interesse das próprias empresas para baixar os impostos. E para isso, digamos, se produzem números que são falsos e se produz um debate que se apresenta como jornalístico, mas na verdade é patrocinado e tem uma dimensão muito publicitária. E o problema grave é que os atores que passam a ser aliados dessa proposta são os atores institucionais muito importantes, que são os atores de segurança pública. Desarmar a questão da discussão que as empresas colocam também significa hoje em dia discutir com os atores da segurança pública. E esse é o grande desafio que temos pela frente. Bom, eu não sei se eu tenho tempo de te agradecer devidamente, Fernando. Esse tema foi o primeiro tema, nós já abordamos o tabagismo aqui, não poderia deixar de ser. A nossa ONG é focada na questão do controle do maior problema de saúde pública do planeta, que é o uso de fumo. Não deu tempo da gente abordar uma novidade da indústria, novidade em termos, que são os cigarros eletrônicos, mas que eles também passam por essa questão de forma até mais aguda, porque no Brasil é proibido produzir, vender e fazer propaganda de cigarro eletrônico. Mas os cigarros estão entrando aqui por essas fronteiras aí que você já se referiu, algumas delas. E isso fica para um próximo programa, porque a gente até tem que subsidiar melhor, mas que é um nível bem parecido, né? De estar passando de X para 1000X, né? Em intervalos de 3, 4 anos, né? Enfim, com todo o engodo. Mas não é à toa que a Organização Mundial da Saúde diz que o principal problema para se controlar o tabaco no planeta é a interferência da indústria. E as suas falas aqui só reforçam isso, né? Fernando, muito obrigado. Um prazer estar aqui. A gente continua a conversa. Vamos conversar de novo. Geraldo Rodrigues, muito obrigado. Eu só queria informar os ouvintes que na semana que vem o nosso programa vai ter outro antropólogo aqui na bancada, que é o Dorian Gomes, e nós vamos falar sobre feminicídio, que é uma coisa que me incomoda muito, né? Feminicídio e violência contra as mulheres. Então eu espero que você acompanhe, e se quiser intervir, liga para a gente. Hoje, inclusive, esqueci de deixar o telefone da rádio. Participe pelo YouTube, como você quiser, e vamos divulgar a sua entrevista aqui. Agradeço bastante, Geraldo Rodrigues, nosso operador. Muito obrigado, e aos ouvintes, um bom final de semana. Continues.